Preste atenção, querido, no que Deus tem para falar conosco nesta manhã, que é muito sério. Nós vamos usar como base para a reflexão nesta manhã o texto de Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 7. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 7. Todos nós conhecemos essa história de cor e salteado. Pelo menos deveríamos. Eu não vou focar na história inteiramente. Eu vou focar num fato que foi marcante para a história da humanidade e que mudou a história do homem a partir deste fato. Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim, a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique aos nossos corações nesta manhã a sua mensagem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Pai do céu, Pai querido, desde o início deste culto nós estamos engrandecendo o Teu nome. Nós estamos reconhecendo o Teu poderio, a Tua grandeza, a Tua manifestação em nosso meio. Desde o início do culto nós louvamos e adoramos a um Deus que sabemos que é vivo, verdadeiro, atuante, poderoso, misericordioso, compassivo, justo. E nesse instante, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. De mim que estou aqui no púlpito, porque não vou falar de mim mesmo, porque o Senhor já tocou no meu coração, já falou comigo esta semana sobre este assunto. E dos Teus filhos que aqui estão. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo passeie sobre nós agora. E nos desligue, desconecte de tudo que possa, ó Pai, impedir os Teus filhos de ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, algo recorrente que o mundo tenta se desviar dele, ou arranja até desculpas para esse tipo de coisa, mas que a Bíblia não dá indiretas. A Bíblia é direta neste assunto. Algo recorrente desde a criação do homem e que o acompanha e vai acompanhá-lo até a segunda vinda de Jesus é o pecado. O pecado na vida do ser humano. O pecado, segundo a Bíblia Sagrada, é uma realidade que está presente na história da humanidade desde o início da nossa existência. Por isso, devemos entendê-lo, para que assim possamos compreender a relação entre Deus e o homem, principalmente depois da desobediência e da queda. O pecado trouxe profundas mudanças na relação de Deus com o homem. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, e principalmente
no coração daqueles que ainda não estão nas mãos de Deus, o pecado não faz diferença na vida, mas faz. Deus nos criou, querida, e nos deu um limite de liberdade que não poderia ultrapassar a obediência às suas ordenanças. Assim, Ele nos fez livres para decidirmos entre o bem e o mal, entre a vida eterna e a morte. Aqui no caso específico, cessação mesmo da vida física, morte física. Porém, ao decidirmos, colhermos consequências dessa nossa escolha. Decidimos a morte. Não decidimos pela vida eterna. Obedecê-lo traria a vida eterna. Não obedecê-lo, o castigo da morte. Isso ficou bem claro para Adão, para Eva. A cessação da vida física. A separação da relação com o Senhor. Gênesis 2, 16 e 17 fala sobre isso. Aconteceria caso a desobediência fosse concretizada como foi. O texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 3, de 1 a 7, ele descreve exatamente a origem e a natureza do pecado. A origem e a natureza do pecado. Você sabe qual é a origem e a natureza do pecado? Se alguém lhe perguntasse hoje, explique para mim qual é a origem e a natureza do pecado. O que nós responderíamos a esta pessoa? Adão e Eva, criados por Deus e introduzidos no paraíso, deram origem ao pecado, desobedecendo ao Senhor, trazendo a humanidade, ao mundo. Deixaram-se enganar por Satanás, que os levou a questionar a ordem dada por Deus. E assim, causando como resultado à humanidade e ao mundo a desobediência, a separação da relação com Deus, a introdução do pecado e a morte da raça humana. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, Deus quer falar conosco sobre o seguinte tema: quando damos ouvidos ao mal, plantamos a morte. Quando damos ouvidos ao mal, plantamos a morte. Então, em primeiro lugar, para não dar ouvidos à morte, ao mal, precisamos entendê-lo. Você sabe o que é pecado? Você sabe a origem do pecado? Você sabe as consequências que a queda trouxe para o ser humano? Louis Berkhof, um teólogo bem conhecido, escreveu no seu manual de doutrina cristã algo sobre este assunto. E ele fala, Louis Berkhof, o seguinte: ele cita ali Immanuel Kant, um grande filósofo, que tentou reconhecer a existência do mal no homem, mas desanimou ao explicar, ou ao tentar explicar a origem do mal. Ele não conseguiu entender qual era a origem do mal. Também os evolucionistas tentaram explicar a origem do mal através das tendências, dos impulsos, das paixões que eles julgam ser herdadas do animal irracional. Mas não há, no mundo, não há uma explicação tão sólida, tão clara, tão objetiva, tão direta e tão verdadeira como a explicação que a Bíblia nos traz sobre a origem do pecado. A Bíblia ensina-nos que a raiz de toda a maldade moral do mundo está no primeiro pecado de Adão. Notem, de Adão. Não culpe suas mulheres. Não culpem só as mulheres. Adão é o maior responsável por este pecado. E ele, como toda a raça humana,
e principalmente nós homens, seremos cobrados por Deus. Preste atenção nisso. O cabeça natural, representativo da raça humana, desobedeceu a Deus e trouxe como consequência a morte, separação eterna entre o homem e Deus. Portanto, a origem do pecado na queda do homem, querido, está atrelado ou atrelada à natureza do primeiro pecado. A natureza do primeiro pecado. A natureza do primeiro pecado consistiu em o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro pecado foi de caráter típico, revelando a natureza essencial dele. E esta natureza está no fato do homem ter recusado se sujeitar à vontade de Deus. E assim, rebelando-se, permite que o mal introduza um novo curso para a sua vida. Kant ainda nos mostra alguns elementos distinguidos no primeiro pecado que afetam o ser humano. O pecado, ele afeta o intelecto do ser humano, pois ele se revelou como incredulidade e orgulho. O homem passou a não crer mais em Deus e ter tanto orgulho de si mesmo que acha que pode fazer todas as coisas sem a ajuda do próprio Deus. O pecado interveio também na vontade do homem, no desejo de querer ser igual a Deus. Foi isso que Satanás levou o homem a entender. Vocês comendo do fruto vão ser igual a ele. E ele não quer isso. Ele não quer que vocês sejam conhecedores, tenham o poder que ele tem. Na verdade, quem queria esse poder era Satanás. Não era o homem. Ele apenas estava usando eles ali como instrumentos para atingir o seu objetivo. O objetivo de Satanás era esse. Mas o pecado também afeta as afeições, como uma satisfação ímpia de comer do fruto proibido. Tem até um ditado popular aí no Brasil que diz, né, que tudo que é proibido é mais gostoso. Tome cuidado, viu, querido? Porque além de ser gostoso, tem consequências. E as consequências, às vezes, são graves. Nem tudo que é proibido, aliás, tudo que é proibido não deve ser tocado, não deve ser praticado. Se está lá proibido, é porque é proibido. É porque traz consequências graves ao ser humano. Isso tudo está cravado na natureza do pecado, do ser humano, do corpo, do coração, da mente, do homem. Para que nós entendamos melhor isso, eu quero dar 2 exemplos bem práticos aqui, que eu ouvi de 2 grandes pastores da nossa igreja. Reverendo Augustus Nicodemos foi questionado quanto porque Deus permite que os inocentes sofram tanto com as guerras que nós estamos vendo no mundo. Tem muita gente sofrendo, não tem? Injustamente, não tem? Tem muita gente chorando, tem muita gente morrendo. Coitados, coitados. Reverendo Augusto, preste atenção, querido. Reverendo Augustus Nicodemos responde essa questão usando o texto de Romanos 3, 23 e 24. E ele responde com base na Bíblia que não existem no mundo inocentes. Mas estão morrendo. Isso não é falta de sensibilidade. Isso é entendimento da palavra de Deus. Nós acabamos de ler um salmo onde diz que em pecado... Em pecado, me concebeu minha mãe. Todos nascemos pecadores. Não há inocente na presença de Deus. Inocentes no sentido de inculpáveis perante Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus, sendo justificados apenas e gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente por meio de Jesus nós podemos ser considerados justos diante de Deus. Mas o mundo não, o mundo prega que não. Nós podemos, como homens, evoluir, nós podemos crescer,
Nós podemos ser boas pessoas. Não há um justo sequer no mundo. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos! Do bebê que está na barriga da grávida até o velhinho mais idoso. Todos são considerados pecadores perante Deus. Mas também a origem do pecado é descrita por um pastor amado que já partiu e está na glória, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Tive o privilégio de tê-lo como meu tutor no seminário. E uma vez no seminário pregando, reverendo Jorge Alberto Canelhas contou uma ilustração que ele viveu pessoalmente sobre essa questão. Ele disse que tinha um casal na igreja que a esposa acabara de dar à luz e ele foi visitá-los na maternidade. Orou com eles, orou com o casal e depois foi ao berçário onde os bebês ficam. Não é aquele vidrão enorme, assim, quem já entrou quem é papai e mamãe aí, Thaís sabe disso, Thaís teve recentemente neném. Papai vai lá todo feliz, naquele vidrão enorme, vê aqueles bercinhos, né, Marcos? Aqueles bercinhos tudo junto ali, tudo igualzinho, bonitinho, você não vê diferença, só a plaquinha com o nome lá, e ele estava ali olhando e procurando saber quem era o bebê que havia acabado de nascer, e então em alguns instantes encosta uma senhora do lado dele, e diz, que maravilha, olha que bênção, olha que lindo, olha quantos inocentezinhos, olha quantos anjinhos. Eu me lembro até hoje, reverendo Jorge olhou para aquela mulher com aquele jeito dele olhar, com os olhos esbugalhados, olhou para ela assim, e gaguejou um pouquinho e disse para ela, não são inocentes, não são anjinhos, não. Se não ouvirem a palavra de Deus e se não aceitarem a Jesus, vão para o inferno. Vão para o inferno. Se eles crescerem, ouvirem a palavra de Deus, não seguirem a Deus, vão para o inferno. Não são inocentes. Nós não somos inocentes perante Deus, querido. O que nós merecíamos? O que nós merecemos? Preste atenção nisso. Também a origem do pecado na queda do homem está atrelada à ocasião do primeiro pecado. Qual foi a ocasião do primeiro pecado? Pela tentação da serpente, que semeou na mente do homem e no coração dele, a semente da desconfiança, da desobediência e da incredulidade. Satanás plantou isso no coração do homem. A serpente foi apenas um instrumento de Satanás, mas quem tentou o homem de verdade foi o diabo. João 8, Romanos 16, 2 Coríntios 11, Apocalipse 12 fala mais detalhadamente sobre isso. Como consequência dessa tentação, como consequência dessa desobediência, temos a origem do pecado na queda do homem. Quais foram os resultados disso? O homem pecou e perdeu, primeiramente, a imagem de Deus em si. O verdadeiro conhecimento de Deus e a retidão e a santidade deixaram de ser dominantes no homem. Agora, quem o domina, o escraviza, é o pecado. Nós perdemos, por momentos, a retidão e a santidade de Deus. Elas não mais nos dominam. Tornou-se o homem totalmente depravado em seu ser, inteiramente incapaz de produzir qualquer bem espiritual. Esta mudança, meus queridos irmãos, ela refletiu-se na sua consciência. O sentimento de corrupção revelou o senso de vergonha e incapaz. O homem se culpa conscientemente, acusado pelo medo de Deus. Não foi isso que Adão fez? Quando Deus o procurou, onde ele estava? Escondido, cozendo folhas, tentando cobrir o seu pecado. E Deus ali entende,
de maneira direta. Esse pisou na bola. Pecou, desobedeceu-me. O sentimento de corrupção revelou o senso de vergonha. Tornou-se o homem sujeito à morte. Todos nós estamos sujeitos à morte. Gênesis 3, Romanos 5 e 6 falam disso. Essa semana tem uma rede de televisão aí fazendo uma reportagem, uma série de reportagens sobre isso, né? Existe vida após a morte. Engraçado que eles procuram a resposta em tudo quanto é lugar, menos aonde deveriam procurar. Eles procuram com os umbandistas, eles procuram com o pessoal das religiões orientais, eles procuram com os espíritas, mas não permitem e não falam da verdadeira vida após a morte que está registrada na palavra de Deus. Vida de pecado ou vida de santidade eterna. A Bíblia só registra 2 caminhos para o homem após a sua vida nesta terra. Por isso, em segundo lugar, além de a Bíblia apresentar a origem do pecado na queda do homem, ela vai apresentar também o caráter essencial do pecado. Sim, o caráter essencial do pecado. O que é o pecado de fato? O pecado é um tipo específico de mal. O pecado é um tipo específico de mal pelo qual o homem é diretamente responsável e que coloca o ser humano sob uma sentença de condenação. Estamos condenados. Não há outra sentença para nós. Estamos condenados à morte eterna. O pecado tem um caráter absoluto, querido. Preste atenção nisso. A Bíblia não conhece posição de neutralidade moral. Ela não conhece posição de neutralidade moral. Ou o homem está do lado certo, ou está do lado errado. Ou está do lado de Deus, ou escravizado pelo mal. Não existe meio termo para a Bíblia e para Deus. Não existe equilíbrio ou igualdade de poder entre o bem e o mal. Como pregam aí algumas religiões orientais, não é? Quem já viu aquele símbolo do Yang Yung? Já viram o Yang Yung? Aquele símbolo que se completa, um é branquinho e o outro é escuro, e os dois completam-se e juntos eles têm poder igualados. Satanás é igual a Deus? Satanás tem o poder que Deus tem? Não. Nunca terá. Nunca. Porque ele também é um ser criado por Deus. Não existe nenhum poder superior ao poder do nosso Deus. Preste atenção nisso, querido. Mateus 10, 12, Lucas 11, Tiago 2, fala sobre isso. Se quiser ver, vá lá depois. O pecado sempre tem relação com Deus e com a sua vontade, ainda que negativamente. Pecado, o que é pecado? É a falta de conformidade com a lei de Deus. A Escritura considera sempre o pecado em relação a Deus e a sua lei. Quer escrita na tábua do coração, quer escrita por homens, inspirados por Deus, ou na tábua da lei, como foi escrita por Moisés, ali dado por Moisés, dado a Moisés. Romanos 1 fala disso, capítulo 2, capítulo 4, Tiago, João. O pecado, querido, inclui tanto a culpa como a corrupção do ser humano. Somos culpados e corrompidos, morreremos por culpa do pecado. Olha o que diz Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Romanos 3,19 diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale a boca. Todo mundo seja culpado perante Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5,19 descreve
Meu querido irmão, perdão, meu querido irmão, as inclusões do pecado na nossa vida nos trouxeram inclinações para o mal. Inclinações para o mal. Inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, diz a palavra do Senhor. O pecado contaminou, trouxe corrupção, e corrupção inerente a que todo ser humano está sujeito. Todo o ser humano está sujeito ao pecado. Quer saber? Jó 14, Mateus, Jeremias, Mateus 7, Romanos 8, Efésios 4. Vai lá. Vou ler apenas um texto de Romanos 8. Preste atenção no que ele diz. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pecado tem sua sede, querido. E o diabo sabia disso. Onde colocar o pecado? Para afetar a humanidade. A sede do pecado é o coração do homem. É o coração do homem. O coração é o órgão central da alma, do qual procedem as fontes de vida, como diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, ou da vida. Desde sua influência, operações se espalham ao homem todo. O intelecto, vontade, afeições, o corpo, tudo está contaminado pelo mal. Tudo. O pecado consiste também em atos externos. E o mundo faz isso com muita expertise, acusar o outro. Nós estamos vendo aí, não é? No meio político, como é podre, como é horrível. A todo momento a gente só vê o quê? Um acusando o outro, um tentando mostrar a sujeira do outro, um levantando a falha do outro. Os pensamentos, as afeições, os intelectos do coração devem ser considerados, querido, porque o pecado não está no outro, o pecado está em mim, está em você. Você cuida dos seus pensamentos, das suas afeições, das suas palavras, dos seus intentos. Tudo isso Deus leva em conta. A palavra dele diz isso, Mateus 5, Romanos 7, Galatas 5. Tudo isso ele leva em conta. Ele olha para você, ele não olha para o mundo, ele olha para você, para mim. Ele olha para o teu coração, para o meu coração. Ações externas são consequências de ações internas. Ações externas são consequências de pensamentos meus, ruins, maus, corrompidos, desejosos de ver a morte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se não tivesse pecado, não precisaria ter lei para acusar o pecado. Mas a lei está aí para mostrar o pecado. Preste atenção nisso. Esse é o caráter essencial do pecado. Está no ser humano e o domina, e o escraviza, e o mata.
arma poderosíssima que Satanás tem em suas mãos para destruir o homem. Concluindo, quando damos ouvidos ao mal e pecamos, mostramos, queridos, a nossa natureza caída e envolvida na desobediência a Deus desde o início com Adão. Lembre-se, não dê ouvidos ao mal. Entenda-o e assim afaste-se dele. Entenda-o. E nós vimos hoje, a origem do pecado na queda do homem está no fato do homem ter desobedecido a Deus. Em segundo lugar, o caráter essencial do pecado tem a ver com a falta de conformidade com a lei do Senhor, com a lei de Deus. O pecado, querido, nos separa da comunhão com Deus, afetando assim a nossa vida. É isso que o pecado faz conosco e faz com o homem. Estamos perdidos, não há caminho para nós, não há solução para a nossa vida. Calma. Calma. Deus deixou a sua palavra. Só existe uma forma de não darmos ouvidos ao mal. Só existe uma forma. Arrependa-se de seus pecados e reconheça que Deus te ama e quer te redimir por meio do seu Filho Jesus Cristo. Devemos então, queridos, como homens caídos, reconhecer a redenção que está na promessa feita por Deus após a desobediência do homem. Lá em Gênesis 3,15, o que Deus diz ali ao homem, à mulher e à serpente, o que ele fala a eles. Porém, inimizade entre ti, serpente, diabo, e a mulher. Entre a tua descendência, diabo, e o seu descendente, mulher, não vão ser amigos. Pior, descendência da mulher, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. E tu apenas vai causar um ferimento no seu calcanhar. Você não vai ter poder para matá-lo, porque Cristo é poderoso. Cristo veio ao mundo para libertar aquele que crê, aquele que conhece a palavra dele, o ouve e o obedece. Cristo tem poder. Em Cristo Jesus, podemos ser perdoados e restaurados. Podemos ter novamente comunhão com Deus. Estamos livres da escravidão, do pecado. Pense nisso, querido. Busque ter uma vida de santidade, entendendo a necessidade de reconciliar-se com Deus. Você tem hoje, se você ainda não tomou essa decisão, você tem hoje a oportunidade de viver para Deus, de sair das garras do mal, deixando de ser escravo de Satanás, tornando-se filho do Deus Altíssimo, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Onde você está? Onde eu estou? Onde nós estamos? Nas mãos do Filho de Deus ou escravos do pecado, dominados pelo mundo? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse instante, a fechar os seus olhos. Lembre-se, querido, você está na presença do Deus Altíssimo. E se você ainda não tomou essa séria decisão de ser filho dele,
de reconhecer os seus erros, a sua fraqueza, a sua posição de pecador, arrependa-se hoje. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Seja agraciado com a salvação em Jesus Cristo. Se você já fez isso, querido, peça perdão a Deus, para que o pecado não domine mais a tua vida, para que o pecado não te influencie, não te distancie desse amor gracioso, maravilhoso, que um dia foi mostrado na cruz por mim e por você. O Senhor te amou, o Senhor te resgatou e Ele quer te resgatar. Entrega a sua vida ao Senhor nesta manhã. Tome a decisão de não dar ouvidos ao mal. Tome a decisão de ouvir o que Cristo tem para te dizer. Se você quer fazer isso hoje, fale com Deus. E fique de pé, que eu vou orar por você nesse instante. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver obedecendo a sua palavra. Que Ele nos ajude a não darmos ouvidos ao mal. E semeá-lo nas nossas vidas e nas vidas de outros também, para a honra e glória dEle. Jesus está te chamando, querido. Não deixe para depois. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os diante de Deus e tome a decisão de segui-lo. Pai do céu, Pai querido, olha para os teus filhos, olha para nós que estamos aqui na tua presença. Senhor nosso Deus, quanto mal nós fizemos para este mundo, desobedecendo a tua palavra. Não somos merecedores de nada nesse mundo, só da morte eterna. Mas o Senhor, pela tua graça misericordiosa, nos alcançou por meio de Jesus Cristo. O Senhor um dia trouxe o seu Filho a este mundo para derramar o sangue dele na cruz e ter o seu corpo ali moído por nós. Nós não podemos, ó Pai, aceitar outro caminho senão o caminho da obediência ao Senhor. Se queremos ser resgatados por meio de Cristo, e se formos resgatados por meio de Cristo, precisamos mostrar isso ao mundo. Precisamos mostrar essa diferença ao mundo. A tua igreja está no mundo para mostrar o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua bondade, a tua justiça. Faça-nos, Senhor Deus, merecedores por meio de Cristo Jesus e somente por meio dele, desta salvação que um dia o Senhor trouxe a nós. Abençoe esses queridos, ó Pai, os que estão de pé e os que estão sentados. Que a tua graça seja dispensada sobre todos nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém.